dentro da sua bagagem, né, a gente tem ferramentas, né, que são lá na abertura eu comentei sobre dissonância cognitiva, né, que é uma teoria relativamente recente, né, de 73, né, tem a sua idade, basicamente, né, quando o Festinger, quando ele elabora, e ele trata justamente desses conflitos, né, da nossa crença interna com algo que nos é revelado no mundo de fora. Ele estabelece que a dissonância cognitiva não necessariamente é algo ruim, né, porque você percebe que existe um antagonismo, mas que você pode tomar um lado ruim quando você nega essas novas informações. E você, dentro das suas pesquisas e até mesmo da sua própria vivência, como é que você encara essa percepção dessa ruptura com os dogmas que um grupo como a Testemunha de Jeová, mas a gente pode ampliar para qualquer outro, né? Mas no caso, você está falando especificamente da Testemunha de Jeová, gera no indivíduo essa pressão social, essa ideia de que você vai ficar à parte, né? E o ser humano, como um ser social, ele depende muito do coletivo, né? Quando ele se depara com novos ensinamentos, com novas questões e essa possibilidade de você talvez romper, né? Conta um pouco para a gente sobre essa questão, tanto do seu ponto de vista pessoal, quanto aquilo que você investigou, por favor. É interessante que essa questão da dissonância cognitiva é algo que eu explico nos meus 2 livros, tanto o Apóstata, que eu já mostrei, como agora em mais pormenor neste último que saiu este mês, o Universo das Seitas Destrutivas, que vai estar também na Amazon Brasil, espero eu que em breve. Esta teoria, não é, da dissonância cognitiva é muito importante. Quando eu pesquisei sobre este assunto e sobre a questão da dissonância cognitiva, foi algo que me ajudou bastante a entender porque é que é tão difícil para quem está dentro deste grupo, ou destes grupos herméticos, fechados, não é? Porque é tão difícil as pessoas perceberem, não é? Perceberem que estão a ser manipuladas, que estão a ser enganadas. É muito complicado. Nas Testemunhas de Jeová, eu costumo dizer que é como um cadeado mental. Quando a pessoa, no princípio, começa a ter contato com as Testemunhas de Jeová, normalmente por meio de um estudo bíblico, em que é ensinado que apenas existem dois caminhos: o verdadeiro e o falso, a verdade e a mentira. E quando lhe é ensinado que apenas existe uma religião verdadeira e que todas as outras são falsas, e a pessoa passa a acreditar que aquele grupo, apenas aquele grupo, tem a religião verdadeira ou tem a verdade bíblica, aquilo é como um cadeado mental que se prende. E esta pessoa passa a baixar o sentido crítico, passa a acreditar cegamente que aqueles líderes religiosos, que aquela organização religiosa apenas diz a verdade, mesmo que a pessoa não entenda muito bem certas coisas. Atenção, nem todas as testemunhas vão entender muito bem alguns dos ensinos bíblicos, das doutrinas que são ensinadas pela organização religiosa. No entanto, elas confiam cegamente, ou passam a confiar cegamente, que aqueles líderes não é que tenham inspiração divina, porque eles até mesmo chegam ao ponto de dizer que não são inspirados por Deus, mas dizem que são guiados por Deus. É uma questão semântica, porque na prática, obviamente, se eles se colocam no lugar de profetas, obviamente, ou são verdadeiros profetas ou são falsos profetas. Mas pronto, isso é outra questão. Então as testemunhas de Jeová passam a aceitar cegamente que estas pessoas, estes homens que estão lá em Nova Iorque, são guiados por Deus e aquilo que eles ensinam é realmente o ensino divino. É claro que quando a pessoa se depara com certas questões, com certas, às vezes certas notícias, certas coisas, não é, que vão contra a sua crença religiosa, há aqui uma confusão. Há aqui uma confusão, a tal dissonância cognitiva, que é, eu estou a receber factos, informações que estão a contradizer a minha crença mais profunda. Então o que é que eu faço? Das duas, uma. Ou aceito o facto e tenho que rejeitar a minha religião, ou então eu tenho que assimilar esses factos, reinterpretá-los à luz da minha religião, de forma a manter incólume a minha crença religiosa. Então, o que é que acontece? Na maior parte dos casos das Testemunhas de Jeová, é que elas
elas entendem que aquilo, a informação que vem do mundo de Satanás contra a sua religião, ou factos que são transmitidos sobre a organização religiosa, são mentira. Só podem ser mentira. Portanto, é isto o pensamento, não é? É um pensamento sectário. Tudo o que vem de fora é errado, é falso, é mentiroso. Apenas o que os líderes dizem é verdade. Portanto, logo aqui é muito complicado conseguir cortar este cadeado mental. É muito difícil. A pessoa tem que haver algo dentro da pessoa que seja tão forte que a leve a despertar, a leve a questionar, a pôr em causa. Por exemplo, no meu caso foi a questão do sangue. Quando a minha esposa fica grávida e nós vamos ao médico, ao obstetra, e temos uma conversa com ele e dizemos, ó, Sr. Doutor, nós somos testemunhas de Jeová, identificamos claramente, que é isso que faz este testemunho de Jeová por norma, quando tem uma circunstância que pode pôr em causa ou pode pôr na iminência de receber uma transfusão de sangue, é dizer logo, eu sou testemunho de Jeová, se acontecer alguma coisa, eu não quero uma transfusão de sangue. Então nós vamos ao obstetra, temos uma consulta com ele e apresentamos, e somos testemunhas de Jeová e manifestamos já aqui o nosso desejo de que se acontecer alguma coisa, usem alternativos, mas não usem transfusões de sangue. Ele foi muito simpático, respeitoso, falou connosco, disse que sim, que tinha vários pacientes que, ao longo da sua carreira, que eram testemunhas de Jeová, mulheres neste caso, e contou-nos algumas coisas e fez-nos alguns raciocínios que me puseram, como se diz aqui em Portugal, a pulga atrás da orelha. E eu comecei a questionar, pensei assim, realmente há aqui qualquer coisa que eu preciso pesquisar melhor. Falou-me sobre a questão, por exemplo, de uma hemorragia pós-parto. Disse-me, por exemplo, que se houver uma hemorragia pós-parto, é uma questão de minutos, a mulher vai sem sangue, ou seja, é o sangue assim por um lado e ter que levar sangue, não é? Ou componentes do sangue por outro. E isto preocupou-me. Até isso acontecer com a minha esposa, como é que vai ser? Então, o que é que eu fiz? Eu fui ter com co-anciãos que estão nas chamadas comissões de ligação hospitalar, que são as chamadas comissões que têm contacto com os hospitais e que tentam transmitir aos hospitais novos procedimentos, novas terapias, no fundo, alternativas em relação à questão do sangue, e, no fundo, fazendo um trabalho aqui de proselitismo também junto dos hospitais para respeitarem a posição das testemunhas de Jeová. Eu fui ter com eles e fiz várias perguntas sobre o assunto e percebi claramente que eles não estavam por dentro do assunto. Ou seja, se houver uma hemorragia grave, como é que se faz? Porque a ideia das testemunhas de Jeová é que há alternativas para tudo. Que uma testemunha de Jeová não precisa de morrer por negar uma transfusão de sangue. Porque existem alternativas para tudo. Isto é mentira. Existem alternativas, sim. Existem terapias que podem ser usadas, sim. Mas depende do paciente, depende da gravidade, depende de inúmeros fatores que só os médicos conseguem determinar no momento. Pronto. Isto levou-me a questionar-me a mim mesmo. O que é que se passa aqui? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. E comecei a pesquisar a questão do sangue. A pesquisar. Dentro das publicações da organização religiosa e fora. E isto é a pior coisa que se pode fazer. É pesquisar fora daquilo que os líderes de uma religião destas, uma seita destrutiva, um grupo de autocontrole, ensinam. Porque quando a pessoa faz isto, ela está a abrir a porta para a informação que vai contradizer e que vai desmascarar muitos daqueles ensinos que são feitos pelos líderes. E eles não gostam disto. Mas eu fiz isto tudo em segredo, obviamente. E então comecei a pesquisar. A pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, mais percebia que o ensino do sangue, conforme interpretado pelas testemunhas de Jeová, está equivocado. Está errado. E é incoerente. Porque não sei se a maior parte das pessoas hoje em dia sabe, as testemunhas de Jeová, quando dizem que rejeitam sangue, não é verdade. As testemunhas de Jeová hoje em dia aceitam sangue, sim. Só que aceitam parte do sangue. Elas aceitam as chamadas frações secundárias do sangue. Ou seja, elas dizem, a organização religiosa, e quando falo das testemunhas de Jeová, falo da organização religiosa. A organização religiosa meteu na cabeça das testemunhas de Jeová que hoje em dia, porque no passado era diferente, mas hoje em dia é plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos? Não. Isto é sangue. Individualmente, atenção.
isto é sangue. Portanto, estes 4 componentes principais não se podem aceitar. Mas todas as frações de sangue que saem destes 4 componentes já se pode aceitar. E eu, quando comecei a perceber isto, eu pensei assim, isto não é coerente. Onde é que na Bíblia há uma divisão entre componentes principais e componentes secundários? Onde é que na Bíblia há esta marcação quando a Bíblia, e este é o texto bíblico que eles usam para rejeitar transfusões de sangue, em Levíticos, no capítulo 17, quando sangravam o animal, diz a lei mosaica que o sangue deveria ser derramado no solo e tapado com pó. Ou seja, inutilizado. Não poderia ser usado para nada. E é esta a base que as testemunhas de Jeová usam para rejeitar transfusões de sangue. Dizem que o sangue, quando sai do corpo, deve ser inutilizado. E a minha pergunta surge: onde é que vêm as frações secundárias que as testemunhas de Jeová podem aceitar? Não é do sangue que é doado por milhares e milhares de pessoas? Então como é que elas podem dizer que rejeitam sangue? Não, elas rejeitam parte do sangue. Não é? Mas aceitam outras partes do sangue. Ora, quando eu comecei a perceber isto, e outras incoerências relativamente a isto, depois isto foi uma bola de neve. À medida que eu fui pesquisando a questão do sangue, surgiram outros ensinos. Isto foi realmente algo que eu comecei a ler. Isto foram 10 anos. Não foi de um dia para o outro. Desde que o meu filho nasce, portanto, a minha esposa fica grávida em 2003. O meu filho nasce em 2004. Então, desde então até 2011, que é quando nós saímos, foram ainda bastantes anos, muita leitura. Mandei vir muitos livros da Amazon em inglês, que eu até não era assim propriamente expert a ler em inglês, mas esforcei-me a ler em inglês. Porquê? Porque a maior parte dos livros que eu queria ler, dos chamados apóstatas, eram em inglês. Não havia em português. Havia muito pouca coisa em português. Então eu esforcei-me a aprender a ler bem inglês, mandando vir livros da Amazon com um dicionário ao lado para ir lendo e tentando entender o que é que as palavras diziam quando eram palavras ou termos mais complicados. Portanto, isto foi um processo de uma década. Portanto, isto demorou tempo. Mas quando eu saí plenamente convicto, eu, a minha esposa e o meu filho, na altura tinha 6 anos, saí plenamente convicto de que esta organização religiosa não é, nunca foi, aquilo que afirma ser a única religião verdadeira. Portanto, eu tinha a minha mente completamente livre. Completamente livre. E claro que estudando e pesquisando aquilo que também peritos em seitas destrutivas ensinam sobre estas seitas, sobre estes grupos, estes chamados cultos, eu aí percebi claramente que estava dentro de uma seita destrutiva, um grupo de autocontrole. Claramente. Porque muitas das características que identificam estes grupos pode-se fazer um checklist e a maior parte deles está nas Testemunhas de Jeová. Sem dúvida nenhuma. Eu, no meu primeiro livro, tenho isso exposto, tenho um capítulo especificamente que diz: será que as Testemunhas de Jeová são uma seita destrutiva? E eu explico e provo que são. E neste último livro, mais uma vez, através da exposição que faço, mostro que não apenas as Testemunhas de Jeová o são, mas que existem milhares e milhares de grupos que podem ser identificados desta forma. Mas para chegar a este ponto, tem que haver algo que mexa com a pessoa. A tal dissonância cognitiva que surge, mas que mexe de tal forma que faz com que a pessoa desperte. Mas muitas pessoas não despertam. É preciso haver algo muito forte. No meu caso foi a minha esposa, não é? Ficar grávida. E foi a questão do sangue. Para outras pessoas é outro assunto. Cada pessoa depois vai ter uma sensibilidade diferente, não é, aos assuntos e vai despertar com coisas diferentes.